Bem, eu vou voltar com vocês aqueles destaques de ontem. O que vocês acham? Podemos dar aquele destaque de tudo que a gente já falou até aqui ou não? Sim ou não? Bem, vou dar destaque aqui. Já que é para destacar, vou lá. Eu acho que a última coisa que a gente falou ontem, eu acho que eu escrevi também, foi sobre as artimanhas lá do inimigo, quando ele quer, de qualquer maneira, desestabilizar você, quer te jogar o medo e a ansiedade, parece não, mas são irmãs, entendeu? O medo, ele tende a te paralisar. Por que o inimigo ele investe no nosso medo? Porque o medo paralisa. A pessoa com medo ela não avança. Não avança. E por que ele investe na ansiedade? É porque a gente se precipita. Uma pessoa ansiosa, ela se atira no abismo, né? Diz que Judas precipitou-se. Então o suicídio dele foi movido por ansiedade, não foi medo que levou Judas ao suicídio. O que levou Judas ao suicídio foi a ansiedade. Ele ficou tomado de ansiedade, muita ansiedade, angústia, a alma muito atribulada, o inimigo trabalhando ali com ele, e ele então, a gente vê isso claramente, ele chegou um momento que quando Atos diz que ele precipitou-se, é como se a palavra precipitação fala de precipício, né? O que é uma pessoa que se precipita? Ela está na beira do precipício e se atira. Alguém fala assim, agiu precipitadamente, agiu antes da hora. Como é que você agiu? Você agiu literalmente na emoção. Você não agiu na fé, você agiu na emoção. Inclusive a fé, quando você está realmente com algo que exige fé, uma coisa que você não faz é se precipitar. Inclusive, deixa eu dizer algo para você que eu acho que é importante sobre isso. Quando você quer muito ouvir Deus e ter fé, os teus passos são cada vez mais cautelosos, por incrível que pareça. Tem um profeta Isaías que eu creio que falou algo parecido, assim, quem crê não se apressa. Por que não se apressa? Como assim? Porque você quer, inclusive, ter convicção que você está ouvindo Deus, como são suas emoções, né? Nas minhas orações, eu costumo dizer para o Senhor, eu não tenho dúvidas de quem Tu és. Tu pode todas as coisas, é todo poderoso, sabe tudo, me ama como ninguém, mas eu tenho dúvidas sobre mim, sobre minha capacidade de ouvir. Então, meu dilema não é sobre Ti, é sobre mim, porque eu sou meio surdinho mesmo, entendeu? Então eu tenho que ouvir tudo com muita clareza, eu tenho que ter muitos sinais para tomar uma decisão. Estava contando hoje mais cedo para o irmão como foi o nosso retorno de Curitiba, como foi importante ser passo a passo. Inclusive, quando nós voltamos de Curitiba, a proposta não era voltar de Curitiba. A proposta era estar no Rio de Janeiro, por um tempo no Rio de Janeiro, e esse foi o conselho do próprio presbitério em Curitiba. Ela vai para o Rio, vai gastando mais tempo no Rio que em Curitiba e vai vendo. E foi o que a gente fez, né, Denise? Nós viemos com a proposta, inclusive, de alugarmos um lugarzinho, para a gente não ficar só de hóspede na casa do Daniel lá, com Laura em cima da gente lá, pegando o nosso pé. Então, Laurinha está ali. A gente ficava hospedado na casa do Daniel, era aquilo, né, na festa. Mas a gente falou assim, não, a gente vai procurar um cafofinho. Os irmãos, inclusive, se comprometeram a nos ajudar com um aluguel. Eu falei assim, não, a gente ajuda você lá com o aluguel. Então a proposta era voltar para o Rio por um tempo, assim, dar uma olhada para ter plena certeza de quê? De que realmente era algo do Senhor e não algo da nossa emoção, da nossa, sei lá, humanidade, né? Da nossa humanidade, da nossa carne. Então é importante que você tenha clareza de fé. Falei ontem sobre isso, falei também uma outra coisa, da importância de ter apego à palavra, lembra? A gente não negociar a palavra de forma alguma. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida assim, de forma intensa, como eu falei também, de forma profunda, e a gente não tem que ter estresse, nem para ser santo, a nossa ansiedade não serve para nada, nem para ser santo, né? A gente tem que confiar em Deus que a obra é dele. Ele falou, sem mim
vocês não podem fazer nada, então a gente não pode de verdade fazer nada sem o Senhor. É muito importante também a gente estar sensível aqui, Franco, quando o Espírito Santo mostra uma área na nossa vida que precisa de arrependimento. E o que a gente tem que fazer? A gente tem um instinto de defesa montado. A gente tem esse instinto de defesa já estabelecido, entendeu? Nós temos, assim, um advogado dentro da gente já. Embora a gente tenha um advogado no céu, lá na glória, mas a gente também tem um advogado. A carne também advoga. Raramente tu vai sentar com alguém, confrontar alguém com a verdade em amor e a pessoa não vai se defender. É raro. É raro. Quando você senta, por mais cuidadoso que você seja, por mais amoroso que você seja, a hora que você senta e começa a mostrar ali, a pessoa já começa a levantar, levanta as barreiras da defesa, já começa a se defender. E aqui a gente corre um risco, é a gente ter a mesma atitude com o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a nos ajudar e a gente começa a se defender. Quando eu falo do Espírito Santo, deixa eu dizer algo para ti também que é fundamental. Fundamental você entender isso. Nós vivemos por fé. Quantos pode dizer amém? E a fé vem pelo ouvir. Então a gente precisa ouvir a palavra, amém ou não? Sem ouvir, não tem fé. Presunção é qualquer coisa, não é fé. Fé depende de uma palavra chegando a nós. Agora, como é que Deus fala conosco? Como é que Deus fala com alguém? Como é que você pode dizer com toda segurança, Deus falou comigo? É uma soma. Deus falou comigo. Como é que foi? Diz aí como é que Deus falou. Aí, Franco, eu estava lendo as escrituras aqui e esse texto me saltou. Poxa, que legal. Deus começa a falar mesmo nas escrituras conosco. Nosso apego às escrituras é porque Deus fala nas escrituras. Mas Deus pode falar de outro jeito? As escrituras dizem que pode. As escrituras vai dizer que Deus fala por sonhos, por visões. Você mesmo pode ter um sonho. José teve um sonho e Deus falou com ele por meio de um sonho. Você pode ter uma visão. Sonho e visão, eu até brinco com os irmãos. Irmãos, a única diferença de um sonho e de uma visão é que você está acordado e o outro está dormindo. Porque um sonho de Deus é uma visão dormindo. É colorido, às vezes você guarda detalhes que segundo os médicos, eu comecei conversando com um amigo que é médico, já é um médico já, 60 também, muito calibrado, ele falou assim, Franco, quando alguém tem um sonho que ele escreve, que ele pega número, que ele anota endereço, que ele ouve coisas com tanto detalhe que ele lê, isso não é um sonho comum, porque o lado do cérebro que sonha não lê, não guarda número, não lê. E tem gente que quando acorda tem todos os detalhes. Tem número, tem endereço, tem CPF, tem tudo. Como isso é possível? É possível quando de fato você não está tendo um sonho comum, um sonho de Deus. E às vezes o sonho ele é colorido, cheio de detalhes. Então você acorda com aquilo aí tão vivo na tua mente. Você, cara, que sonho impressionante. Mas Deus fala por meio de sonhos, a Bíblia diz que sim. Deus fala na multidão de conselheiro? A Bíblia diz que sim, porque na multidão de conselheiro há segurança. Na multidão de conselheiro você faz uma guerra. Quando alguém quer ouvir Deus, um dos caminhos que ele faz é ouvir várias pessoas. E não é ouvir quem quer falar o que você quer ouvir, não. É ouvir pessoas que você sabe, inclusive, que pode te contrariar, que vai dizer alguma coisa que talvez você não queira ouvir. Não é escolher, não. Inclusive, na igreja de Jesus, da qual fazemos parte, principalmente esse pessoal que trabalha com discipulado, às vezes tem uns discípulos lá muito espertinhos. O que eles fazem? Eles não querem ouvir Deus. Eles querem amanhã dizer assim, eu estou coberto. Eles têm esse estilinho, né, de defesa. Não, eu estou coberto. Como é que você está coberto? Eu falei com o meu discipulador, eu pedi conselho aqui, lá. Mas em geral, assim, quando a pessoa quer só estar coberto, não quer estar realmente ouvindo Deus, aí vamos dizer que vai lá ouvir Joelso, que é o discipulador dele. Aí Jojo Melzinho diz assim, não, pá, cara, não estou achando isso muito legal, não. Aí ele vai e dá um conselho contrariando, cara. Aí ele vai e procura Elivaldo, que é amigo. Mas como ele já ouviu o Jojo, ele sabe que ele corre um risco de levar um não do Elivaldo também. O que ele faz? Ele omite informações. Então ele já pede um conselho para Elivaldo, já dizendo, não, mas pá. Já omitiu pro Elivaldo. Qual o conselho que a gente dá para a liderança da igreja?
quando alguém te procura para pedir conselho, que já pediu a outra pessoa, antes de você emitir o teu conselho, fala o seguinte: ouve a outra pessoa humildemente, porque ele pode ter dado informações para outra pessoa que ele não dá para você. Porque tem gente que consegue até semear contenda entre irmãos, que pede conselho para Edivan diz vai ou não vai. Não, de preferência é o não, leva logo não. Não. Aí pede conselho para Pretinho, não, compadre, vai que é tua, Tafarel. Aí ele vai. Mas aí, depois, ele mesmo fala assim: pode tu ver como é que é a igreja. Na igreja é meio confuso. Bota aquela franjinha para tu tá indo por quê, compadre? Tu já fez esse negócio, né? E aí, já fez? Aí, não que eu fiz dessa forma aí, mas foi igual, né? Essa igreja é meio confusa. Por quê? Porque eu falei com o Edivan, ele falou uma coisa. Eu falei com o Pretinho, disse outra coisa. Claro, cada um vai dizer uma coisa mediante o que você informa. Porque, em geral, quando você quer ouvir Deus mesmo, há um som apenas. Em geral, os irmãos vão dizer a mesma coisa. Porque você está empenhado em ouvir o Senhor. O Senhor. O Senhor. Você diz amém ou não? Amém. Quando você está obstinado, diz também as Escrituras, que ele entrega a você o teu próprio conselho. Que é a pior disciplina que pode acontecer na vida de alguém. A pior disciplina que pode haver na vida de alguém é você seguir teu próprio conselho. Pode acontecer em algum momento? Pode. E pode até os pastores terem essa conclusão. Dizer, deixa, porque talvez o irmão vai aprender da pior maneira possível. Porque a gente pode aprender com os erros dos outros. A gente não precisa aprender com os nossos erros. Como aquela música, quero aprender com os meus erros. Não, eu também quero aprender com os meus erros. Mas é melhor você aprender com os erros dos outros. Você vê, bota a tua barbinha de molho e diz, não entra por aí não. Esse negócio é furada. A gente pode aprender assim. Amém? Então não seguir obstinado. Então quando o Espírito Santo ele nos mostra assim, algo para nos arrepender, que a gente precisa de arrependimento, a primeira coisa que a gente precisa fazer é baixar o instinto de defesa. E quando eu digo Espírito Santo, vou voltar para ver se entra. É assim, considera que o Espírito Santo, ele fala por meio da Bíblia, ele fala por sonhos, ele fala por visões, é o Espírito Santo ainda. Ele fala usando os irmãos, é o Espírito Santo ainda. Os irmãos têm dons dados pelo Espírito Santo, os irmãos têm palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, os irmãos profetizam, os irmãos também sonham, os irmãos também têm visões, os irmãos dão conselhos. Então, ele fala de várias maneiras, mas a carne não quer ouvir o Espírito Santo nem dentro e nem fora. Então, a carne é inimiga do Espírito Santo. Já lemos aqui Gálatas 5,17, guarda Gálatas 5,17 para a tua vida. Toda vez que você tiver dúvida quem é a tua carne, o que é a minha carne mesmo? Vai lá em Gálatas 5,17 e você vai ver que o Espírito milita contra a carne, guerreia contra a carne guerreia contra o Espírito, para que nós não façamos o que nós queremos fazer. Então, se você tem dúvida sobre a tua carne, eu digo, é a tua vontade. A tua carne é onde reside a tua vontade. Aí você tira a conclusão que você quiser. Se a tua carne é a soma dos teus sentimentos, das tuas emoções, das tuas feridas, das tuas experiências, sei lá como é que é a tua carne. Eu sei de uma coisa, que no final ela quer fazer algo. E o Espírito Santo vai dizer, não. Não. A carne ela precisa se render à vontade de Deus e dizer para o Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você diz amém ou não? Amém ou não amém? Se você quiser vencer realmente na batalha espiritual, lembre-se que quem está falando sobre eles o venceram. Eles o venceram. Esse instinto de autopreservação, ele tem que ser submetido ao quê? Ao Senhor Jesus Cristo. Esse instinto tem que ser submetido ao Senhor Jesus Cristo. Porque a autopreservação não vai deixar a gente nem viver a terceira verdade lá. Mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Se eu me autopreservo, na hora que a coisa ajustar mais um pouco, eu pulo do barco. Entendeu? Eu preciso submeter a Jesus. Diga comigo assim, que é o nosso... Não, fala bonito, que é o nosso verdadeiro advogado. Ah, que lindo, né? Verdadeiro advogado. Então você não precisa se defender quando você tem Jesus. Pô. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não
tem nada. Isso não é do tempo de vocês, não, mas é uma música antiga, verdadeira. É assim, quem tem, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Essa é a real. Ele é o nosso tesouro, mas ele é, para nós, amados, ele é pleno. Ele é tudo. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Nele estão todas as nossas fontes de sabedoria, de conhecimento. Nele é tudo. Inclusive, ele nos defende. E não nos defende apenas dos ataques do diabo, quando ele vai lá diante do trono de Deus. Lembre-se, o acusador dos nossos irmãos que acusava de dízimos. Não apenas isso. Ele também nos acusa dos nossos juízes terrenos. Ele também nos defende dos nossos juízes terrenos. Lembra que Paulo falou isso? Eu li com vocês aqui, lá em 1 Coríntios 4, e diz: eu não me julgo. E não tem nenhum problema vocês me julgarem. Nem vocês, nem tribunal humano algum. Por quê? Porque ainda que a minha consciência, o Senhor é quem me julga. O Senhor é que diz no final que vai dizer tudo. Porque ele é quem sabe tudo. Ele nos sonda e nos conhece. Então, quer vencer? Eu quero vencer. Então, abaixa esse teu instinto de preservação e de advogado. Tira o teu advogado. Eu não vou me defender. Porque se você se defende, você pode não enxergar o que Deus quer te mostrar sobre você. O que Deus quer te mostrar sobre você. Tuas cadeias, tuas feridas. Se você começar a se defender, você não vê. Né? O inimigo, ele é uma estratégia antiga também. Mas você já vê isso no mundo natural. Qual é? Em geral, se você vê numa luta de boxe, pegar uma luta de boxe como exemplo, o cara está lá, dois lutadores de boxe, de repente um dá um soco no supercílio do outro sangra. Acabou. É ali que ele vai bater. Ele vai bater no ponto fraco. Já está sangrando, ele vai bater até o outro cair. É desse jeito que funciona a batalha. Às vezes o cara dá um soco um rim do outro, aí o cara sentiu. Quando ele sabe que doeu, aí é ali que vai bater. Tu vai bater. Tem uma Copa do Mundo, eu não me recordo qual foi, se foi a de 66, eu tinha 6 anos. A de 70 nós fomos 3, né? Mas a 66 a gente saiu, mas se eu não me engano foi 66, que o Brasil jogando com Portugal, e Portugal tinha um timão, tinha um craque chamado Eusébio. Vamos ver se a memória do vovô funciona. E aí tem uma cena que é chocante. Pelé, não me recordo, jogando com que time, o cara deu uma pancada no Pelé. Pum! Aí Pelé se levanta. Pelé corre de novo, o cara vem e dá outra pancada no mesmo lugar. Pá! Pelé se levanta, era jovem, né, cara? Se levanta e ele vai correndo de novo, de repente o cara dá outra pancada no mesmo lugar. Pum! Acabou, não levanta mais. 3 pancadas no mesmo lugar. E acabou. O nosso adversário, ele é especialista nisso. Ele mira o teu ponto fraco lá, é lá que eu preciso bater. Né? E se você não chega a compreender que a única resposta que você pode encontrar, a única resposta que você pode encontrar, ela de verdade está em Deus. Se você não entender que a única resposta está em Deus, e que Deus quer, já falamos isso ontem, se transformar à imagem de Jesus, se você não entender isso, ele vai seguir te atropelando no mesmo ponto. E é impressionante, porque os anos passam e a pessoa parece que ela está apanhando sempre no mesmo ponto fraco. Mesmo fraco. A hora que você pega esse ponto fraco, leva para o Senhor, aí o inimigo, ele não tem como te assaltar mais. Por quê? Porque ele arquitetou umas circunstâncias contra você, ele arquitetou para seguir destruindo você, mas se isso está te aperfeiçoando, falamos ontem, acabou. Ele mesmo não vai querer. Ele vai dizer, não, isso aí está deixando o cabra melhor. Se está melhor, não tem por que eu seguir batendo nesse negócio aqui. Então vai ser sempre assim, amados. Isso aqui, se você parar com simplicidade diante disso aí, tu vai dizer, cara, é verdade. O próprio Espírito Santo vai te convencer disso. Não tem como o teu inimigo arquitetar, trabalhar contra você, investir contra você, se isso vai te deixar mais santo, mais parecido com Jesus. Ele vai mudar o esquema dele, porque não tem como. Não há maneira. Ele não tem como de ficar te assaltando. Quantos dizem amém? Quantos dizem amém? Como eu também disse, toda batalha nossa começa realmente
usando o nome de Jesus, expulsando demônios, né? Acho que quando a gente é novinho, a gente sai por aí. Em meu nome expelirão demônios, aí vocês oram, sai em nome de Jesus, sai. Eu também faço isso. A gente ora em nome de Jesus porque a gente crê no poder do nome de Jesus, amém? Sim ou não? Sim. Mas também é importante a gente saber que a vitória plena, ela acontece quando, além do nome de Jesus que a gente usa, a gente experimenta o sangue de Jesus, lembra? O sangue de Jesus sobre a nossa vida. Mas quando a gente tira aquelas bases também que eu já falei com vocês, eu estou dando destaque, tá? Que base, Franco? Base do orgulho. Você não tem como vencer o diabo com o teu orgulho. Não tem. E nesse assunto, é como você está usando o veneno que ele inoculou em você contra ele mesmo. Não tem como. Não tem. Ele sabe o que é. O orgulho é tudo para ele. Ele é que trabalha. Já lemos aqui, já falamos aqui incessantemente. Ele que anima o teu orgulho. As duas vezes que você vê na Bíblia os apóstolos, tanto Tiago quanto Pedro, falando sobre. Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vocês. Tiago já fala depois de dizer que Deus resiste ao soberbo, que Deus dá graça aos humildes, portanto, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vocês. Quem tem prazer na tua soberba é o diabo. O diabo que quer ter orgulho, porque ele sabe que a hora que você está orgulhoso, Deus mesmo trata da tua alma. Porque quem resiste a você é Deus. Quem resiste a você... é muito triste você ver alguém envolvido em orgulho, porque o orgulho vai te levar por cativeiros abissais. Abissais. Eu lembro de a gente tratando um assunto com uma moça, com uma irmã querida, e ela presa a um sentimento maligno com um homem casado. A gente não tinha noção ainda que o problema dela era aquele, a gente não tinha noção. Mas eu me recordo as muitas advertências que foram feitas e como o orgulho dela estava ali e como o instinto de defesa estava em pé, não, vocês estão vendo demais, não sei o que, mais, daqui a pouquinho pima, está lá no buraco. É impressionante. E depois está no buraco, aí sim, o orgulho levanta outras barreiras do tipo, será que Deus existe mesmo? Será que Deus existe? Eu lembro dela falar comigo, eu estou com uma dúvida. Eu falei, qual é? Ela, não sei se Deus é quem é Deus, é quem. Eu falei, claro, filho. Na hora que você abraça o pecado, a primeira coisa que você quer é tirar Deus da tua vida. Tinha um camarada ateu lá em Londres, lá. Acho que ele era de Londres, porque ele mandou colocar nos ônibus assim, Deus não existe, portanto, faça o que você quer na tua vida. Ou seja, peque à vontade, peque à vontade. Eu até pensei um dia, eu falei, tu já pensou? Eu gosto de pensar um pouco assim, sobre as ironias que acontecem na vida, né? Eu fiquei imaginando assim, já pensou se um dia um homem prende esse cara, prende por qualquer razão, entendeu? E sequestra ele, e quer dinheiro dele, e ele começa a falar das virtudes pro cara. Não, aí, pô, cara, o que você está fazendo está errado. Aí o cara diz, errado como? Eu li no ônibus ali que Deus não existe, eu posso fazer o que eu quero. Estou convicto. Posso fazer o que eu quero, estou precisando de dinheiro, é você mesmo que eu quero. Já pensou no negócio desse? O cara colher do próprio veneno dele? Não, faz o que você quer, porque Deus não existe. E claro, você começa numa guerra de fé mesmo, e é próprio dessa guerra, dessa batalha todinha, porque o teu orgulho está apontando para um lugar que você sabe que Deus não quer, e a única forma de você seguir adiante do teu orgulho é começar a ir apagando Deus da tua vida, apagando, porque se Deus é real, alguma coisa está muito errada contigo. Deixa eu contar aqui só não vale usar isso para me zoar depois, tá, Joel? Quando eu era incrédulo, lá no mundão, carnaval eu saía fantasiado de várias coisas. A gente gostava de fantasia inédita, né? Tinha um bloco. Eu nem vou falar do bloco não, que isso é mais barra pesada. Mas tinha uma fantasia que a gente fazia só para beber de graça. A gente tinha duas fantasias para beber de graça. A primeira fantasia para beber de graça, não aprendam nada disso, tá, gente? É só para mera ilustração. A primeira fantasia para beber de graça era a fantasia de gari.
Você sabe que é gari, né? Gari é igual em todo o planeta, né? Então a gente chegava com um carrinho assim de gari na padaria e fazia que nem vocês fazem de manhã aqui, vassoura, deixava a padaria do cara um brinco, botava tudo dentro do latão de lixo ali e pedia o seu Zé lá a cerveja. O que o seu Zé fazia? Dava uma cerveja para rapaziada, e pimba, a gente tomava, a gente saía com o latão, só que o latão não tinha fundo. A gente saía, o lixo ficava todo lá de novo, lá, só vinha o cara xingando atrás. Latão sem fundo. A outra fantasia que a gente gostava muito, para beber de graça também, era de crente. Faz isso não, fazia, cara, misericórdia. Então a gente se fantasiava de crente. Qual era a nossa fantasia de crente? A nossa fantasia de crente era um terno, claro, sem abuso de baixo, que ninguém aguenta, uma gravata só, e mais nada por baixo, assim, só uma sunga. Às vezes os mais caras de pau botavam sunga mesmo, e o outro botava uma sunga de banho, assim, de praia. Mas tinha os caras que iam daquele jeitão mesmo. E várias pessoas usavam a Bíblia, assim, e botavam a Bíblia no braço, e entravam lá nos botecos da vida e cantavam um corinho. O corinho era mais ou menos assim: está com fígado estragado, desgraçado, já se vê que a cachaça se apoderou de ti. E o outro fala, aleluia, glória a Deus. Desculpe, meu amigo, porque bebes tanto assim. Bebe um pouco e deixa um pouco para mim. Bebi o copo do cara. Depois voltava lá, bebendo essa cachaça, eu me lembrarei, mas tomando outro gole, esquecerei. Quando o cara botava a segunda, a gente tomava a segunda. Mas por que eu estou contando essa história? Porque esses meus amigos levavam Bíblias. Eu não tinha coragem de levar uma Bíblia. Olha que coisa doida. Tinha coragem de fazer esse negócio todo, menos pegar uma Bíblia de verdade e levar. Então eu tinha um dicionário, que parecia uma Bíblia, e levava aquele dicionário, porque dentro de mim, lá no fundinho daquele coração terrível, negro, perdido, todo ferrado, tinha uma interrogação. E qual era a interrogação que estava lá dentro? E se? E se, cara? E se essa Bíblia é realmente o que as pessoas dizem que é, a palavra de Deus? Eu estou ferrado, cara. Eu sabia que eu estava ferrado. Quando eu fui para o quartel, tinha um cara lá que pregava o evangelho para mim, o nome dele era... Não vou falar não, que vai que, né? Mas eu vou falar, cara, não, fala não. E aí, ele falava de Jesus para mim, mas era um crente sem vergonha. Tu conhece crente sem vergonha? Cara, aquele cara muito sem vergonha, agiota, aprontava todas. Ele aprontava todas. Mas pregava. Ele vivia assim. Ele era engraçado, ele era um dos poucos caras que chegavam perto de mim e falavam de Jesus. Mas eu dizia para ele assim, queridão, eu sei que vou para o inferno. Ó, eu não tenho nenhuma dúvida que eu vou para o inferno. Meu lugar é no inferno. Agora, no inferno, vou ter uma alegria. Ele tem alegria no inferno? Tem alegria no inferno? Tem. E qual te encontrar lá? Porque tu vai também. Tu vai para o mesmo lugar que eu, porque tu vive igual a mim. Tu faz a minha... Eu era aquele cara muito crítico, muito assim, Você já pregou para a gente assim, crítico de crente? Crítico. Por quê? Porque, inclusive, para piorar a minha situação, eu descobri que meu pai era crente. Eu descobri que o meu pai, que arrumou uma amante, minha mãe, fora do casamento, e arrumou 2 filhos com essa amante fora do casamento, que esse cara um dia some da nossa vida. Por quê? Porque ele teria se tornado um crentaço. A hora que ele virou Bíblia, que é assim que a gente chama, fulano virou Bíblia. Agora ele meteu o pé, pegou a família dele, voltou para a terra dele e deixou minha mãe lá na boca da favela com 2 filhos. Então, isso só aumentava a minha indignação de crente, só aumentava a minha raiva, entendeu? Mas tinha um temor, tinha algo dentro de mim, porque não brincava com a Bíblia e dizia para esse meu amigo, cara, eu sei que eu vou para o inferno. Engraçado, hoje a gente vive numa geração muito estranha. As pessoas querem mudar a Bíblia para dizer que vão para o céu. Outro dia eu estava fazendo esses comentários, me mostraram aqui, foi o Haroldo que mostrou aqui, mandou um vídeo, inclusive, a igreja dos maconheiros.
E eu, alguns anos eu falei, irmãos, se abrir uma igreja da fumacinha, do cachorro, vai ter discípulo lá. O pessoal achou que eu estava exagerando, cara. Falei isso, deve estar gravado algum vídeo desse aí. Falei várias vezes. Falei, se abrir uma igreja salomônica, aquela igreja que o homem pode ter várias mulheres, até 700, não pode passar de 60. Se ele abrir, rapaz, vai ter um monte de homem lá, vai ser a igreja dos caras salomônicos lá. Vai ter até mulher achando que é homem também no meio da parada. Entendeu? Para ter várias outras mulheres também. Vai ser uma loucura. Basta abrir aquela igreja, porque vai atender as carnalidades. E é engraçado, eu vejo hoje uma geração que quer converter a Bíblia para satisfazer seus pecados. E, no meu caso, não era isso. Eu não queria mudar a Bíblia. Eu sabia que a Bíblia estava certa. Eu sabia que a Bíblia estava certa, eu sabia que eu estava perdido. E eu, não, estou perdido mesmo. É que eu não achava que tinha solução para mim. E aí, minha mãe tinha um ditado que não era muito bom, disse assim, perdido vai quem já está. Eu falei, isso mesmo. Aí botou o pé, agora bota a cabeça toda, afunda tudo, vai com força. Então, tinha esses pensamentos assim. Mas nunca pensei em mudar a Bíblia. Vou mudar para ver se eu me encaixo aqui. Não. Eu tinha clareza que a Bíblia era a verdade ali. Por isso que dava esse temor dentro do meu coração, porque eu fiz catecismo, fiz primeira comunhão, ouvia os catequistas falando lá sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Então, alguma semente daquela estava lá dentro. Algo estava lá dentro. Quantos me entendem? Não sei quanto tempo eu tenho ainda. Já passou, mas se não avisar, eu vou ficar aqui achando que está em 15 minutos ainda, meu velho. Bem, eu vou deixar para o segundo tempo falar um pouquinho sobre o nosso senso exagerado de justiça. Lembra aí para eu não me esquecer, tá? Senso exagerado de justiça.